Fala galera, e The Walking Dead chegou ao final. E galera, nesse vídeo aqui, ó, vamos falar sobre uma questão que é muito importante. Por quê? Porque, cara, envolve muito uma questão de expectativa, envolve muitas reclamações que eu vi, envolve muitos elogios que eu vi também, né? É muito importante a gente sempre lembrar o quê? Sempre existe um contraponto e a gente tem que estar aberto, cara, a ouvir a opinião do próximo. Então, nesse vídeo aqui, ó, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre a grande morte que aconteceu no final da série, que ficou, obviamente, colocado numa personagem que importa demais. Eu gosto muito da personagem, que é a personagem da Rosita. Mesmo assim, vamos começar a abrir a famosa caixa de Pandora pra gente poder falar. Cara, tinha-se uma grande expectativa sobre quantos personagens iriam morrer e várias listas foram feitas, inclusive vários vídeos eu fiz aqui justamente pegando o que a série estava colocando ali, entregando pra gente entender como é que ia acontecer essa parte de grandes mortes no episódio final. E as mortes, querendo ou não, elas aconteceram. Não aconteceram, para começar, numa proporção como a gente imaginava que fosse acontecer. Elas foram simplesmente 3 mortes, né? A gente teve a morte da Jules, a gente teve a morte do Luke, foi uma morte extremamente emotiva, principalmente na maneira como ela foi construída, com os personagens que entraram junto com o Luke envoltos ali da situação. E, cara, a morte da personagem da Rosita, que era algo que a gente vinha há muito tempo, já desde o ano passado, na verdade, quando houveram os vazamentos, já colocando que, cara, a Rosita vai ser um personagem que vai morrer no final da série. Quando essa morte ela tá prestes a acontecer, na sequência toda da questão da ambulância, no momento que ela tem que pular e ela cai, e ela consegue se desvencilhar dos zumbis, e ela ter sido mordida e essa morte ter acontecido mais pra frente, pra também pegar e colocar muito foco nessa questão toda da emoção, isso tudo, cara, dentro do episódio pra mim funcionou demais, porque eu me importo muito com a personagem da Rosita, né? E é óbvio que vai ter consequência pra mim quando um personagem assim acaba tendo seu final. Ou seja, isso funciona. Só que aí que tá. A gente sabe que dos 4 personagens principais, a única personagem que poderia ter uma consequência nesse momento da série seria a Carol. E a Carol, cara, é aquela questão toda assim. Pô, ela tá com a gente desde o início da série, a gente se importa demais com a Carol também, a gente gosta demais do personagem da Carol. É óbvio que tiveram alguns problemas com a personagem de ela estar fazendo a mesma coisa, errando da mesma forma em muitos momentos da série. Só que a jornada dela nessa parte C, ela volta a ganhar muita força e volta a ser uma antiga Carol, agora com mais experiência ainda na sua jornada. Ou seja, ela sim poderia ter sido essa grande morte do final da série ali. Eu acho que a escolha de deixar a Carol viva dentro desse universo da Walking Dead é uma escolha muito acertada para trazer possibilidades para ela para o futuro. O final do arco dela também faz muito sentido dela tomar essa posição do Lance e ficar essa responsabilidade toda de comando das outras comunidades junto de Commonwealth encaixa muito bem para a personagem também. Ao mesmo tempo, a gente daí pode trazer, pô, personagens ali secundários que têm também uma grande importância, não só na trama, mas para relação dele com o fã, que poderiam ter sido junto da Rosita essas grandes consequências, essas grandes mortes esperadas no episódio final. Por exemplo, pô, cara, o personagem do Aaron, o personagem do Jerry, o personagem do Ezekiel, o personagem do Eugene, o personagem do Padre Gabriel, tem vários personagens ali que foram preparados para ter um fim que acabam nesse momento da série não tendo esse fim, essa consequência mortal. Aí que tá o grande problema, tá? Eu não vejo nenhum problema na questão da morte da Rosita. Eu não vejo nenhum problema dela ser a grande morte de The Walking Dead. Eu acho que pega muito, tá? Na relação do que acontece no episódio para a relação dos fãs, não pega tanto só a questão do episódio final. Eu acho que pega o quê? Toda a parte C, querendo ou não, os personagens do nosso lado, né? Os personagens ali do lado bom, querendo ou não, do que acontece dentro da série, não foram tendo consequências, né? Essas consequências ficaram todas jogadas pro último episódio. Aí tu chega no último episódio, tu não tem uma quantidade de personagens realmente morrendo durante toda aquela confusão final que tá acontecendo em Walking Dead, dentro de Commonwealth, ainda mais com a presença dos zumbis variantes. Ou seja, querendo ou não, uma bola de neve que vai trazendo, que acaba estourando assim pra, daqui a pouco, uma galera começar a ficar contra, pô, tá, mas a Rosita foi a grande morte final, pô, mas por que não foi tal coisa? Pô, por que não mataram a Judy? Por que não mataram não sei o quê? Por que não mataram a Carol? Por que não mataram o Eugene? Acaba sendo uma bola de neve por causa que traz, querendo ou não, essa consequência do que acontece ou do que não acontece nessa parte C para as consequências para outros personagens do decorrer dela, entendeu? Desse grande arco final que foi apresentado. Ou seja, isso, querendo ou não, é um assunto que bate muito com a nossa expectativa, porque não adianta, galera. Tem uma coisa que é sempre importante a gente lembrar.
Cada um de nós, né, tem que falar uma coisa meio óbvia, mas é sempre importante trazer. Cada um, cara, somos pessoas completamente diferentes um do outro, tá? Então, assim, o que que a gente pensa, o que que a gente sente, o que que a gente vê de uma série, o que que a gente pensa sobre uma série, qual o tipo de sensação tu vai ter com aquilo, qual, né, tipo, inclusive a própria crítica que tu vai ter em relação ao episódio que tu viu, é individual, é um de cada um. Ou seja, é óbvio que nós vamos pensar coisas diferentes, porque para começar, nós já somos pessoas diferentes. Então não tem como a gente ter cravar um mesmo sentimento ou uma mesma ideia dessa forma, entendeu? Ou seja, para quem não gostou da Rosita ser essa grande morte no episódio final, eu consigo entender, porque eu vejo realmente essa bola de neve como a principal causadora para esse sentimento nesse final, ou realmente ter essa resposta no episódio final por causa disso, entendeu? Mas aí que tá, a maneira como é feita a morte da Rosita e as consequências que tem, o quanto de emoção e sentimento que eles conseguem proporcionar também com essa morte, e ser um personagem que os fãs realmente gostam, que tá com a gente há tanto tempo também, ele dá esse peso sim, entendeu? Mas ao mesmo tempo, galera, pô, eu entendo claramente para todo mundo que tem esse tipo de problema com ela, ou apenas ela, ter sido essa morte final. Aí que tá esse grande ponto, entendeu? Ou seja, isso vem muito da percepção de cada um, tá? É óbvio que tanto os personagens assim poderiam ter tido, né, algumas baixas, por exemplo, em outros episódios ali para fortalecer muito o que vai acontecer, inclusive com a própria Rosita no episódio final. Já poderiam ter tido outras consequências, mas aí que tá, galera, é toda uma questão de bola de neve, de acontecimentos que foram acontecendo dentro da série, que foram querendo não se repetindo, que foram trazendo toda essa questão de sentimento para chegar no episódio final e a gente ter essa grande morte, que para muitos funcionou. Eu tô dentro dessa parte, dessa parcela que gostou muito do que aconteceu como resultado, como consequência, e terem usado a personagem da Rosita para isso. Mas eu entendo muito bem a outra parcela, a outra parte dos fãs que não gostaram, não daqui a pouco só por causa de que foi a Rosita, mas por ter sido apenas a Rosita essa grande consequência. Então, galera, quero muito saber de vocês. Coloquem nos comentários o que acharam dessa grande morte da série ter sido a Rosita. Queriam que tivesse sido outro personagem ou outros personagens junto com a Rosita. O que vocês acham sobre o que aconteceu no episódio final, sobre essa grande morte do episódio final e tudo mais? E galera, descrição do vídeo tem duas coisas muito importantes. Primeiro, nosso grupo do Telegram. Cara, se tu é fã do universo The Walking Dead, não entrou no grupo ainda, entra, porque fã de The Walking Dead tem que estar sempre com outros fãs de The Walking Dead. E a segunda coisa é, bem no começo da descrição, tá o Memória em Dia com um quiz especial de The Walking Dead para desafiar todos os nossos fãs, feitos pelo meu irmão Beto Shazam. Então, galera, confere lá o quiz. Eu desafio vocês a conseguir acertar todas as questões preparadas por ele lá. Já curta um vídeo lá, já conheça os outros quiz que ele tem de filmes e séries e tudo mais, com dificuldades de perguntas fáceis, médias, difíceis e tudo mais. E já sigam lá o canal do Memória em Dia também. Certo, galera? E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.